Olá, seja bem-vindo a mais um programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Eu sou Eduardo Sabag, professor de Direito Tributário, e estou aqui hoje para falarmos sobre um importante tema da nossa disciplina, o princípio da legalidade tributária. Como você sabe, o programa está dividido em 3 partes. Na primeira parte, chamada Tema do Dia, nós falaremos sobre o princípio, vamos explorá-lo no texto constitucional e verificar até que ponto que a lei tributária é importante para o fenômeno do tributo, na sua criação, na sua majoração. Na segunda parte do programa, denominada Pergunte ao Professor, eu vou responder a 5 perguntas feitas pelos estudantes de todo o Brasil sobre o tema da legalidade tributária. E, finalmente, na última parte do programa, chamada X da questão, eu vou responder a 2 testes feitos por bancas de concurso. E aí você poderá dimensionar qual é o enfoque dado por estas instituições quando exploram o tema da nossa aula. É um prazer sempre estar com vocês e podemos então agora nos dedicar ao tema do dia. Vamos agora ao tema do dia. Nos próximos minutos, eu falarei sobre o princípio da legalidade tributária. Um princípio tributário que inaugura os princípios constantes do artigo 150 da Constituição Federal. Como você deve imaginar, ele está ali no começo do 150, logo no inciso 1º, no qual se lê que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, quando pretendem criar o tributo ou majorá-lo, só poderão se valer da lei. Daí, nós sermos chamados a prestar atenção a este fenômeno. Qual a importância da lei para a instituição e majoração do tributo? É sabido que quem faz a lei é o poder legislativo. Nessa medida, se conclui que a vedação ao poder executivo, no seu processo ou no eventual processo de criação ou aumento de tributo. Qual a razão disso tudo? É sabido que a lei é um produto da vontade popular, uma vez que é elaborada por aqueles que nos representam nas casas legislativas. Nessa medida, quando se condiciona o tributo na sua criação ou aumento a uma lei, temos em tese a garantia de que nós estamos nos tributando. E por que chegamos a esta conclusão? Porque a lei é o produto e deve ser o produto da vontade popular. Portanto, em termos técnicos, se diz que o princípio da legalidade tributária prestigia um vetor axiológico que é o vetor da segurança jurídica. O fato de termos um tributo sendo criado ou majorado por lei nos dá a garantia de que o Poder Executivo não tomará medidas excessivas ou arbitrárias no fenômeno tributacional, deixando-o a cargo
daqueles que nos representam, que são as pessoas que ocupam as casas legislativas por meio do nosso voto. Os nossos representantes é que deverão conceber o tributo e, por que não dizer, aumentá-lo. Quando abrimos o texto constitucional, no artigo 150, inciso 1º, percebemos então que as pessoas políticas só poderão criar e aumentar o tributo por meio de lei. Mas a que lei o legislador constituinte está se referindo? Trata-se da lei ordinária, que é a lei comum, cujo processo elaborativo é o processo comum. Nessa medida, o legislador aqui está querendo mencionar que aquele tributo federal será criado pela União por meio de lei ordinária federal. Por sua vez, aquele tributo estadual será criado pelos estados e pelo DF por meio de uma lei ordinária estadual. E por que não dizer, aquele tributo municipal será criado pelos municípios e pelo Distrito Federal por meio de uma lei ordinária municipal. Qual é o dado importante para concurso? Que a lei ordinária é a lei que, em regra, criará o tributo. E o aumentará, por que não dizer? Agora, é possível o tributo estar associado a uma lei complementar? Como você sabe, a lei complementar é aquela lei de processo elaborativo complexo ou mais complexo, exigindo um quórum privilegiado de votantes, a tal maioria absoluta. O texto constitucional faz menção a 4 tributos federais, que dependem de lei complementar. Esta lista de 4 tributos tem que ser decorada. Ela transita em abundância nas provas de concurso. E você tem que decorar, portanto, os 4 tributos que dependem de lei complementar. Antes de os apresentar, você deve saber que, exatamente por dependerem de lei complementar, as situações a eles afetas são situações limítrofes, que avocam uma preocupação do legislador a ponto de haver a necessidade de um quórum privilegiado de votantes no seu processo elaborativo a tal maioria absoluta. Uma vez ofertado esse dado, você já está em condições de decorar os 4 tributos federais que dependem de lei complementar. Vou apresentar a lista agora. O primeiro é o imposto sobre grandes fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. O segundo é o empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da Constituição Federal. O terceiro é o chamado imposto residual, previsto no artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. E, por fim, o quarto e último tributo federal dependente de lei complementar é a contribuição social previdenciária residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Você acaba de ouvir 4 tributos federais que dependem de lei complementar. Vamos repeti-los? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e as contribuições social previdenciárias residuais. Memorize,